Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma grande novidade. E sim, eu tô fazendo outro vídeo em volta da situação da Paramount com a Netflix, com a Warner, mas é uma notícia muito grande que muitas pessoas já pediram para eu abordar aqui no canal, que é finalmente a Paramount mudando um pouquinho a proposta e não somente as garantias que eles tinham dado. Então, vamos lá. E pessoal, ontem eu tive um problema com a minha câmera, eu não sei se ela tá funcionando direito, então eu tô gravando simultaneamente aqui no meu celular. Se por acaso der algum problema na câmera, eu vou utilizar a imagem do celular aqui no vídeo para vocês, né? Tá pegando até um pouquinho dele aqui no canto da tela, mas é o melhor que eu posso fazer se esse problema continuar. Então, vamos lá. A Paramount, ela tinha ficado meio adormecida aí, né, pelo menos em termos de mudar a proposta. Todo mundo tava falando, então faça uma proposta melhor, então melhora a proposta, já que você tá tão disposta assim a comprar não só a Paramount, como também a Warner, e eles estavam irredutíveis com os $30 por ação. Na verdade, eles continuam, de certa forma, com $30 por ação, só que eles colocaram uma cerejinha no bolo que muitas pessoas estão dizendo que não vai ser suficiente. Muitas pessoas estão falando que é muito pouco ainda para mudar a cabeça dos acionistas. Para vocês terem uma ideia, depois de meses que eles estão tentando fazer as pessoas irem para o lado deles, é calculado que 42 milhões de ações já foram tenderized, né, que é o termo que eles usam, eu não sei qual que é o termo em português, mas 42 milhões de ações já foram para o lado da Paramount. Você pode estar pensando, pô, 42 milhões... é um número alto pra caramba, realmente é, só que a Warner tem 2,5 bilhões de ações, então isso equivale a 1,6% das ações, ou seja, 1,6% dos acionistas já declararam apoio à Paramount. Esse número é praticamente irrelevante a essa altura. E por isso que mesmo depois dessa melhora na proposta, ainda tem gente dizendo que isso não vai ser suficiente, mas qual foi essa melhora? A Paramount falou o seguinte, né? Porque a grande aposta da Paramount é que o processo deles vai ser mais rápido por alguns motivos. Primeiro, eles estão comprando a empresa inteira, então eles não vão ter que esperar o desmembramento da empresa em duas, né, antes da compra ser finalizada. E segundo, a grande cartada na manga do Larry Ellison é justamente a amizade gigantesca que ele tem com o Trump, o envolvimento que ele tem com o governo norte-americano, com os órgãos regulatórios e a prática que ele tem em grandes aquisições, porque tá todo mundo falando que a Netflix vai se tornar um monopólio, sendo que a família Ellison já comprou mais de 100 empresas diferentes. Então, né, eu acho que as pessoas estão apontando o dedo pro lado errado, mas a oferta deles é que eles vão pagar 25 centavos por ação, que daria em torno de 650 milhões de dólares por trimestre depois que a negociação, né, depois que a previsão da negociação fosse ultrapassada. Então ele falou, ó, a partir do começo de 2027, então virou o ano de 2026, a cada trimestre a gente dá 25 dólares por ação para cada ação da empresa. Lembrando que no raciocínio dos próprios Ellisons, essa é uma proposta totalmente vazia, porque ele já disse que se eles forem escolhidos, o processo vai ser muito rápido. Então, eles mesmos não acham que o processo levaria até 2027. Então, eles estão basicamente falando, ó, a gente bota o dinheiro, né, é como se eles estivessem fazendo uma aposta. A gente aposta esse valor que nos próximos, que até o final do ano o negócio vai estar concluído. E além disso, eles falaram que se a negociação com a Netflix não der certo, eles pagam a parte da Warner, né, 2,8 bilhões de dólares para pagar aquela multa, né, que existe lá, que a Netflix prometeu pagar e etc. Eles pagam uma parte também para a Warner. Então isso não muda estruturalmente a proposta, não muda absolutamente nada. A proposta continua sendo 30 dólares por ação. Eu acho que se eles quisessem de fato botar mais dinheiro, como esses 25 centavos por trimestre aí tá fazendo parecer, eles simplesmente teriam feito uma proposta melhor. Por isso que eu tô dizendo que é um aumento bem vazio, que na verdade o apoio dessas ações da Paramount diminuiu, né? Eles estavam com um apoio bem superior e o apoio diminuiu, eles estavam com mais de 100 milhões de ações,
que não era tanto a mais assim, mas agora isso reduziu para 42 milhões de ações. Então o apoio aos Ellisons foi reduzido e eu acho que cada ação que eles estão tomando ajuda ainda mais. Eles entraram na justiça contra a Netflix, eu acho que eles estão demonstrando muito que eles não são os parceiros ideais. A própria Paramount, quando foi vendida para os Ellisons, a Paramount estava desesperada para arrumar qualquer proposta melhor. A Shari Redstone, ela estava tentando vender para qualquer pessoa que não tivesse o sobrenome Ellison. Eu abordei isso várias vezes aqui no canal, só que eles fizeram uma proposta, né, como diria o Poderoso Chefão, uma proposta boa demais para recusar. Então eles acabaram levando a Paramount e eles estão tentando levar a Warner da mesma forma. Os acionistas, 1,6% somente declarando apoio à Paramount através das suas ações. Pode ser que outras pessoas declarem, mas ainda não tenham feito aquele processo, né? 1,6% é um apoio muito pequeno, lembrando que somente a BlackRock, a Vanguard e a State Street juntas têm mais de 20%, e essas empresas parecem pelo menos estar do lado da Netflix. Os grandes acionistas não querem apoiar o que eles chamam de Old Hollywood, que seria a antiga Hollywood. Eles não querem que a Warner pertença à Paramount e muita gente não quer que a Warner pertença aos Ellisons. Por isso que uma atitude como essa, beleza, mostra que eles podem estar no caminho certo, né? Pode ser que eles tenham boa vontade para melhorar a proposta, mas ao que tudo indica, essa situação não vai mudar tanto assim, né? Pelo menos em termos dos acionistas, inclusive as ações da Netflix continuaram subindo hoje normalmente, mesmo depois dessa notícia. E pessoal, só para testar a diferença de qualidade do celular, eu vou fazer, né, a propaganda do NordVPN aqui para vocês. Se vocês ainda não conhecem o NordVPN, eu recomendo demais que vocês utilizem o NordVPN. É fácil, rápido e de graça. E eles são o grande parceiro do canal. Eu não gosto de recomendar nada para vocês que eu não utilize pessoalmente. Então eu recomendo muito. Eu fui para os Estados Unidos, usei todos os dias. É uma forma muito boa de você proteger o seu computador, de você utilizar a internet de outros países, de você utilizar redes públicas. E o preço tá bem camarada, eles estão com uma oferta muito legal, você ganha 3 meses e você tem sempre o cancelamento grátis de 30 dias. Se você não gostar, você pode cancelar, então eu recomendo demais que vocês usem o NordVPN. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é a melhor forma de ajudar o canal, talvez eu precise comprar uma câmera nova, então a melhor forma é assinando o NordVPN. E caso vocês não se lembrem, a Paramount tem um site feito especificamente para essa situação, que é o site Building a Stronger Hollywood, como vocês podem ver aqui, ó, Building a Stronger Hollywood. Né, ó, eles colocaram lá embaixo, então não foi uma notícia que eles chegaram com tudo ali, colocando em todos os lugares. Ainda está em destaque aqui a entrevista do Jerry Cardinale, que eu já mostrei para vocês. Aqui no final, eles não colocaram também. Eles colocaram bem aqui no finalzinho, ó, dia 10 de fevereiro de 2026. Então hoje, leia o press release, Paramount melhora a sua oferta superior, né, ó. Vou clicar aqui para dar uma olhada. Como vocês podem ver, são 7 páginas, mas o principal tá aqui, ó. Paramount melhorou a sua proposta em $25, em 25 centavos por ação, que seria uma ticking fee, seria basicamente uma taxa de relógio, digamos assim, porque se o relógio continuar rodando, eles vão pagar mais e mais por isso, que será pago aos acionistas a cada trimestre, né, ó, a cada trimestre que a negociação não seja fechada a partir de 31 de dezembro de 2026, que é uma forma da Paramount mostrar que ela tem confiança na transação acontecer da forma mais rápida possível. O que mostra que eles não querem pagar nada, eles estão apostando que a amizade do Trump com Larry Ellison vai acelerar o processo e eles não vão ter que pagar 1 centavo a mais por isso. Então, por isso que eu falo que é uma proposta relativamente vazia, e aqui a Paramount vai pagar 2,8 bilhão, né, se a situação da Netflix com a Warner não der certo, que é meio óbvio, né, que eles deveriam mesmo pagar, porque eles são o principal obstáculo para a negociação da Warner com a Netflix.
Aqui eles estão falando que eles pedem novamente para os acionistas analisarem a proposta, sendo que a proposta em si não mudou absolutamente nada. Ele só falou, pessoal, eu tô confiante mesmo, então eu vou fazer isso, e botou lá 2 cerejas em cima do bolo. Não acho que é o suficiente, né, para mudar drasticamente, como vocês podem ver aqui no próprio Barron's, que é um site muito renomado lá nos Estados Unidos para coisas envolvendo ações, etc. Paramount aumenta a oferta pela Warner Discovery, não vai importar. E aqui, para mim, é o ponto que a Paramount se perde totalmente, ó. A Paramount disse novamente na terça-feira que acreditava que as ações da Discovery não teriam nenhum valor patrimonial com base na avaliação que o proprietário da CNBC negociou com ele desde que fez sua estreia no mercado no mês passado. A Versant é vista como uma empresa comparável à Discovery. Totalmente errado, a Discovery seria muito maior, muito maior do que a Versant. Eu fiz uma análise aqui dos canais de televisão, realmente é surreal a distância entre essas duas empresas, porque eles não deram os maiores canais, os canais Bravo, por exemplo, não entraram na negociação de desmembramento da Versant, a NBC não entrou, então totalmente errado esse ponto aqui da Paramount, e mesmo assim, eles estão falando que não vale nada. Se vocês entrarem aqui nas ações da Versant, o valor de mercado dela hoje, sendo que existe muito potencial de crescimento, hoje o mercado dela é de 4,1 bilhões de dólares. Ela seria a 5ª ou a 6ª maior empresa, enquanto a Warner seria a 2ª maior empresa televisiva. Então eu acho que o potencial dessa empresa é muito acima dos 4 bilhões. O potencial, eu acredito que da Discovery, junto com a CNN, junto com tudo que vai vir, eu acho que o potencial é na casa de 10 bilhões, podendo crescer muito mais porque essa própria empresa pode desmembrar a CNN e vender à parte, e muitas pessoas já calcularam que a CNN por si só pode valer 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares, depende muito do que o mercado estiver disposto a pagar, e pelo menos, ao que tudo indica, algumas empresas já demonstraram interesse na casa de 15 a 20 bilhões, vazaram algumas informações, inclusive de propostas de 25 bilhões por essa empresa que vai sobrar. Eu vou ver se eu encontro aqui alguma notícia para colocar para vocês, não sei, né, novamente, se são ofertas reais e válidas, mas já aconteceram ofertas por essa empresa que vai ficar sobrando, pelo stub, né, como eles dizem, que vai ficar para trás. E aqui uma reportagem da própria CNN, né, eu decidi colocar aqui só para a gente ter uma ideia, mas eu não sei se é André Quirel, não sei se é um repórter americano ou brasileiro. Paramount adoça oferta hostil para impedir acordo Netflix Warner. A Paramount agiu novamente na terça-feira para adoçar sua oferta hostil. Não fala muita coisa, né? Netflix sobre a contraofensiva. Enquanto isso, a Netflix vem intensificando sua batalha de relações públicas contra a oferta hostil da Paramount. Durante uma entrevista na segunda-feira, na Fox Business Network, a diretora de assuntos globais da CNN, Clett Williams, alertou contra a proposta da Paramount, dizendo que a empresa identificou 6 bilhões em sinergia. Isso eu tô falando para vocês desde o começo. Esses 6 bilhões de sinergia é basicamente a Paramount admitindo que vai mandar um monte de gente embora. É óbvio que essa proposta melhorou um pouquinho a situação, demonstra a confiança dos Ellisons em fazer essa proposta dar certo, em comprar a Warner. Novamente, eu tenho que falar isso todo vídeo, porque as pessoas insistem nos comentários em dizer que eu tô torcendo para Netflix. Novamente, a minha lista de prioridades seria a Warner Bros. Continuar independente, a Warner Bros. Ser vendida para a Apple, que eu acho que seria muito bom, né? Porque a Apple, ela tá disposta a investir e ela não tem um volume muito grande. A Amazon comprar, eu acho que a Amazon teria um potencial legal também, mais ou menos como a Netflix. Depois a Comcast. A Comcast eu acho que está trabalhando muito bem com as propriedades que ela tem, e eu acho que com as propriedades da Warner ela faria um trabalho muito melhor do que a Warner vem fazendo, né, ultimamente. Depois a Netflix. Então a Netflix para mim estaria na 5ª posição, isso sem nem contar outras opções como um grupo de investidores simplesmente comprar a Warner e continuar tocando da forma que ela é, que seria uma opção a mais ali, mais ou menos como a primeira opção. Então a Netflix seria a minha 6ª opção e a Paramount a minha 7ª. Mas entre as duas empresas, eu
prefiro que a Netflix compre simplesmente porque os Ellisons podem até falar as coisas certas, mas a gente já tem informações aí de mais de 40 anos de história. Se vocês pesquisarem, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Eles têm uma dominação muito forte em muitos setores. Eu acho que Hollywood não precisa ser mais uma delas. Se eles querem investir 100 bilhões de dólares, invistam na própria Paramount, comprem propriedades, como eles fizeram basicamente com o UFC, né? Compraram os direitos de transmissão, comprem outras propriedades e transmitam através da Paramount. Vocês não precisam ter 2 grandes estúdios, né, em um período de 12 meses. Então essa é a minha opinião a respeito do assunto. Eu não acho que essa proposta muda muito, porque eles simplesmente estão afirmando mais uma vez que eles são chapas ali do Donald Trump e que o processo vai sair de forma mais rápida. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Digam aqui nos comentários, não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no NordVPN, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.